Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa matéria de matemática, tá? Hoje nós vamos ver multiplicação e divisão com os números racionais. Antes de começar a divisão e multiplicação, eu só vou relembrar com vocês a transformação das frações em números decimais e números decimais em frações. Só que essas aqui só vai ser as frações decimais, porque, ó, 10, 100, 1000, onde os denominadores é 10, 100 e 1000, tá? Então, o primeiro aqui, ó, tá 7 décimos. Como que ficaria em número decimal? 0,7. Por quê? Uma casa depois da vírgula é a casinha dos décimos. Se for duas casas depois da vírgula, centésimo. Três casas, milésimos e assim por diante, tá? A segunda, 13 décimos. Vou pegar o 13, vou copiar. Como aqui é 10, não é uma casa depois da vírgula, então eu vou pôr a vírgula aqui, ó. Uma casa, fica 1 inteiro e 3 décimos, tá? A letra C, 42 centésimos. Centésimos já é o quê? Uma casa depois da vírgula. Então, ó, vai ficar assim, ó, copio 42, acrescento um zero e uma vírgula, ó. Centésimos é duas casas, né? Então, por isso que ficou duas casas depois da vírgula, 42 centésimos, tá? A D aqui, ó, 134 centésimos, também tem que ter duas casas depois da vírgula. Então, eu vou copiar o 134 e colocar a vírgula aqui, ó, vai ficar 1 inteiro e 34 centésimos, certo? Depois a letra E, ó, como que vai ficar a letra E? Já é número decimal, transformar em fração. Então, ó, duas casas depois da vírgula é os centésimos. Então, eu copio 43, não preciso copiar o zero, sobre 100. Duas casas depois da vírgula é 100, 43 centésimos. 0,2 décimos, copio 2 e coloco 10 embaixo. Uma casa depois da vírgula é o 10. A G, copio aqui, ó, 1,3, não preciso colocar a vírgula, vai ficar 13, não é só uma casa, né, depois da vírgula, então uma casa é 10. 1 inteiro e 3 décimos é a mesma coisa que 13 décimos. H, 4,29, 4 inteiros e 29 centésimos, copio 429... Coloca aqui, ó, centésimos, tá? Duas casas, centésimos, tudo bem? Agora, nós vamos ver, ó, a multiplicação com os números racionais, né? Com as frações, os números decimais. As regrinhas, pessoal, é a mesma de quando nós fizemos os números inteiros, ó. Mais com mais vai virar mais, menos com menos é mais com menos é menos e menos com mais, menos, tudo bem? Então, o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Menos 2/5 vezes, ó, esse pontinho aqui é uma multiplicação, menos 4/3. Então, ó, menos com menos vai virar mais. Multiplico os numeradores, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Então, como que eu faço a multiplicação? Só multiplicar os numerador com numerador e denominador com denominador. Tá aqui, ó, mais 8 quinzeavos, tá? A B agora, ó, mais com mais é mais. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Ó, 6 vinteavos. Ó, vou relembrar com vocês, isso aqui vocês já viram também lá no 6º ano, e nós vamos relembrar um pouquinho. Nós vamos fazer a simplificação de fração. O que é simplificar uma fração? Achar um número que dá para dividir ao mesmo tempo pelo numerador e pelo denominador. Então, como que eu faço? Qual tabuada que tem o 6 e o 2 e o 20 ao mesmo tempo?
É a tabuada do 2. Então, nós vamos dividir aqui, ó, tá? 6 dividido por 2 vai dar 3. 20 dividido por 2 vai dar 10. Tem alguma tabuada que tem o 3 e o 10 ao mesmo tempo? Não. Então, acabei a minha conta, tá? Fiz a simplificação de fração e tornei elas aqui, ó, uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Quando não dá mais para dividir por nenhum número, tá? A de cima aqui, ó, 8 quinzeavos. Tem alguma tabuada que tem lá no resultado o 8 e o 15? Não tem. Então, não tem como simplificar, tudo bem? Vamos para a letra C agora, ó. Mesma coisa. Menos com mais, menos. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Então, menos, né? 6 quinzeavos. Tem alguma tabuada que tem o 6 e o 15 ao mesmo tempo? A do 3. Então, eu vou simplificar aqui, ó, dividir, ó, tá? Continua negativo, né? 6 dividido por 3, quanto que dá? 2. E 15 dividido por 3 é 5. Não tem mais nenhum número para dividir, então acabou minha conta. Menos 2 quintos, certo? A D. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 2, 14. Tem alguma tabuada que tem o 3 e o 14 ao mesmo tempo? Não, então essa eu não preciso simplificar, tá? Eu só simplifico quando eu tenho um número, que eu consigo achar um número que dá para dividir pelos dois números ao mesmo tempo, tá? Aqui embaixo, ó. Aqui já tá, ó, um número decimal com uma fração. Então, eu vou transformar o número decimal em fração. Então, nós já vimos isso. 0,3 décimos, né? Então, vai ficar aqui, ó, menos 3 décimos, tá? Vezes menos 2 terços. A segunda não muda porque tá em fração. Calculo igual às outras. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. 10 vezes 3, 30. Dá para simplificar? Dá. Qual tabuada tem o 6 e o 30 ao mesmo tempo? Tem a do 3, tem a do 2 e tem a do 6 também. Então, eu vou pela do 6 porque a gente simplifica mais rápido, tá? Quando acontecer de aparecer mais números para dividir, vocês escolhem o maior, combinado? 6 dividido por 6 é 1 e 30 dividido por 6 é 5. A F, a mesma coisa, ó, tem um número decimal aqui, ó, então nós vamos transformar ele. Copio a primeira, né, que já tá pronta em forma de fração, vezes 1,5, um inteiro e 5 décimos. Então, eu tiro a vírgula, vai ficar 15 décimos, né? Então, vamos lá, ó. Mais com menos é menos. 1 vezes 15, 15. 1 vezes 15, 15. E 4 vezes 10, 40, né? Qual tabuada que tem o 15 e o 40 ao mesmo tempo? A o do 5. Então, vamos simplificar aqui por 5, né? 15 dividido por 5, 3, né? E 40 dividido por 5, 8, menos 3 oitavos, tá? A outra aqui, ó, a G, outro exemplo, a G. 3 sétimos, já tá pronto, né? Vou transformar aqui, ó, o menos 0,2 décimos. Então, vai ficar menos 2 décimos. Uma casa, depois da vírgula, é 10. Se fosse 2 casas, é 100, tá? Menos com menos é mais. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 10, 70.
Qual o número que dá para dividir o 6 e o 70 ao mesmo tempo? O 2, né? 6 dividido por 2 é 10 e 70 dividido por 2 é 35. Não tem mais nenhum número que dá para dividir, tá? H, vou transformar aqui, ó, 5 décimos, né? Então, vai ficar mais 5 décimos vezes menos 5 quartos. Regrinha de sinais, né? Mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25. 10 vezes 4, 40. Qual tabuada que tem o 25 e o 40 ao mesmo tempo? A do 5. Então, eu vou dividir por 5 aqui, ó. Né? Menos, né? Porque o resultado foi menos. 25 dividido por 5 é 5. Daí que a folha escorregou, desculpa. 5. 40 dividido por 5, 8. Então, vai dar menos 5 oitavos, tá? Tudo bem? Agora, vamos lá, ó. O que apareceu agora? Vamos aqui para vocês. Menos 2,8, né? Número decimal com número decimal, tá? Menos 2,8 vezes menos 0,2. Então, ó, como são números decimais, eu vou fazer a continha para vocês aqui na outra folha, ó, para ficar mais fácil. Então, eu fiz a conta aqui para vocês, ó. Mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Então, ó, 2,8 vezes 0,2. É uma continha de vezes normal. Única coisa que vai mudar é que depois nós vamos contar as vírgulas, tá? Então, ó, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Mais 0 vezes 8, 0. 0 vezes 2, 0. 6, 5 e 0. O que eu vou fazer agora? Contar as casas, ó. Uma casa depois da vírgula com mais uma aqui, ó. Então, vai ser 2 casas depois da vírgula. Então, da direita para a esquerda, eu conto 2, ó. 1, 2, tá? Então, ficou 0,56. Regrinha de sinais, menos com menos é mais, 0,56, tá? A outra, tá aqui, ó. Então, a mesma coisa, ó. 0,9, né, mais 0,9 vezes menos 1,4. Fiz a multiplicação, ó, 9 vezes 4, 36, 9 vezes 1, 9, com mais 3, 12, mais 0 vezes 4, 0, 0 vezes 1, 0. Abaixei os números, 2 casas depois da vírgula, 2 casas, ó, 1, 2, 1,26. Como aqui, ó, regra de sinais, mais com menos é menos, 1,26, tá? 1,26. A K agora, ó, 1,25 vezes 0,43, mesma coisa, ó. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Multipliquei agora os zeros, né? Abaixei os números. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Regra de sinais, mais com menos, menos. 0,5375, tá? Letra E, a mesma coisa, ó. 2,39 vezes 1,3. Vou multiplicar normal, uma conta de vezes normal, a única diferença. 2 casas aqui, com mais uma aqui, vai dar 3. Então, eu conto, ó. 1, 2, 3. Regra de sinais, menos com mais, menos. Quanto que deu? 3 inteiros e 107, desculpa. 107 milésimos, tá? A M, mesma coisa, 0,12 vezes 0,3.
multipliquei, né? Quantas casas eu tenho aqui em cima depois da vírgula? 2. Com mais uma aqui, 3. 1, 2, 3, tá? Regra de sinais. Menos com menos, mais 0,036, tá? 36 milésimos. E a N, nosso último exemplo, ó. Menos com menos vai ser mais, né? Vou multiplicar, ó. 51 inteiros e 2 décimos vezes 0,4. Continha de vezes normal. Multipliquei. Quantas casas eu tenho aqui em cima depois da vírgula? 1. Com mais uma aqui embaixo, 2. Então, eu conto, ó. 1, 2. 20 inteiros e 48 centésimos, tá? Pessoal, então, multiplicação faz de números decimais, faz a conta de vezes, ó, normal, tá? Depois vocês vão contar o quê? A quantidade de casas que tem depois da vírgula, tanto do primeiro número quanto do segundo, e contar elas aqui embaixo, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Um abraço.